Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando aqui para a nossa live de hoje, uma live muito especial com a doutora Armanda Rufino, aqui no portal Vida Viva. Eu sou Paula Cassanho Vaz, psicóloga, coach, consteladora familiar. Junto com o Alex Barão, sou idealizadora do programa Vida Viva e nós estamos aqui fazendo uma jornada de conversas muito importantes, conversas muito ricas, com conteúdo muito rico mesmo, com os nossos facilitadores do programa Vida Viva. E hoje eu vou bater um papo aqui muito legal com a doutora Armanda Rufino, psiquiatra, também consteladora familiar. Ela daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre como é o trabalho dela. E nosso tema de hoje é como ter saúde mental em tempos de crise. Então vou até escrever aqui como ter saúde mental em tempos de crise, um assunto muito, inclusive muito atual, né? E eu vou fazer o convite aqui para você que está chegando, que você envie essa live para os teus amigos, contando que nós estamos ao vivo aqui, para que as pessoas também que você conhece possam ser beneficiadas pelo nosso bate-papo, e que mais pessoas possam conhecer esse trabalho, né? Esse trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, todo mundo se desenvolver aqui junto com a gente, tá bom? Também estou mandando para os meus amigos aqui, a doutora Armanda já está por aqui, a gente já vai começar a nossa conversa, então tira um tempinho aí para poder mandar para os teus amigos. É interessante que a gente recebe muitos relatos de pessoas que às vezes tinham vergonha de mandar para os amigos, e depois passaram a mandar e receber feedbacks de que estavam ajudando as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa só precisava ouvir alguma coisa que a gente tinha para falar ali. Então essas lives elas têm ajudado bastante as pessoas a se desenvolverem, tá bom? Então tô mandando para mais algumas pessoas aqui e a gente já começa. Ai meu Deus, me empolguei. Só um pouquinho, só mais 3 aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Vamos lá, boa noite, Marcelo, que honra que você está aqui, Barão ADS, ô sócio, o Matheus, o Marcelo, deixa eu ver quem mais, e a doutora Armanda Rufino também já está aqui. Então convido seus amigos aí e vamos seguir, tá bom? Cadê? Deixa eu chamar a doutora Armanda para ela. Diretamente de Florianópolis, doutora Armanda Rufino, chegando aqui. Olá, quanto Olá, tempo eu não boa te noite. vejo. Que bom, quando não dá tempo de ter saudade, é bom sinal, né? Não é? Querida doutora Armanda, a gente estava batendo um papo antes aqui, se preparando para a live, já tendo várias ideias e vendo como que é rico essa conversa, né? Falar de saúde mental em tempos de crise, vivendo aí uma época de pandemia, onde as pessoas estão tendo muitas mudanças emocionais profundas. Nós mesmos, né, que a gente se desenvolve tanto, está sempre aqui se lapidando, a gente também tem as nossas questões que a gente está sempre se lapidando, está sempre se trabalhando, né, Armanda? Uhum. E só que a gente, quanto mais recursos a gente tem, mais rápido a gente sai da crise, mais rápido a gente usa a crise para crescer, para evoluir, usamos também de forma mais positiva as nossas relações, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, como que você também pode ter uma postura cada vez mais saudável de autoconhecimento, de autopercepção, para que você possa, inclusive, usar momentos difíceis da sua vida, sejam Uhum. momentos teus individuais, como momentos como esse, que o mundo inteiro está vivendo uma crise, para você se tornar uma pessoa melhor e crescer mais rápido. Sim? Sim. Doutora Armanda Rufino, psiquiatra, etc, 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 etc. Se apresente um pouquinho. Boa noite a todos que estão aqui, que alegria estar aqui de novo, né, Paula? Batendo papo ao vivo, isso é maravilhoso. Sim, Principalmente nesses tempos de crise Covid, né? Que isso ficou uma ferramenta da gente estar próximo das pessoas e continuar passando o nosso recado. Então, verdade. ontem, no início da nossa continuidade do portal da Vida Viva, né? Eu fiz uma Uhum. apresentação que eu cheguei nela e eu gostei da forma como eu começo a me apresentar agora, que eu sou uma pessoa interessada, focada e apaixonada por outras pessoas. Eu sempre Uhum. fui envolvida em relacionamentos e estar perto das pessoas. Eu sou aquariana de signo, então é um signo focado na humanidade.
E a minha escolha de fazer medicina foi fundamentada nisso, de estar mais perto das pessoas ajudando, e dentro da medicina, a psiquiatria. Porque a psiquiatria é a parte da medicina que justamente a gente também está mais próximo, mais íntimo das pessoas em termos psíquicos, né? E Uhum. aí, em termos do que acontece na vida delas, de entrar mais dentro mesmo de uma intimidade e das histórias das pessoas. Eu lembro que quando eu estava escolhendo a minha especialidade, na verdade, eu entrei pensando em fazer psiquiatria. Eu ia para Não dermato, entrou? eu entrei pensando em fazer Ah, psiquiatria, já tá? entrou. Aham, Já sei. entrei, mas eu tentei fazer outras coisas. Eu falei assim, eu podia gostar de dermato, imagina fazer estética, trabalhar com. Eu tentei, sabe? Quando eu chegava e falava assim, gente, as pessoas estão falando de lesão, de coceira. E o que elas fazem da vida? Onde elas trabalham? Quantos filhos elas têm, sabe? Eu falei, não, não dá. Eu Globo preciso de Repórter. conversas mais profundas, sabe? E aí eu decidi Aham. fazer psiquiatria mesmo. Aí eu tentei sair, mas eu voltei. Eu voltei. As pessoas, ah, mas você tem uma cara de pediatra. Gente, quem vê cara não vê coração. Nossa, eu não consigo te imaginar pediatra. Pois é, e aí eu fiquei na psiquiatria. Então, a psiquiatria é justamente essa área que é foco do nosso tema hoje, que é a saúde mental, né, Paula? E a gente estava Uhum. conversando um pouquinho antes, eu falei para você que o meu enteado, né, o Bernardo, ele prestou vestibular agora no Enem, e o tema do Enem desse ano foi falar a respeito do estigma da psiquiatria, né, da saúde mental. E eu achei bárbaro, porque um tema do Enem, Nossa. onde Uhum. 1.000 pessoas, não sei nem quantas mil pessoas prestam o Enem, acho que, não sei te falar em cálculo, mas gera uma discussão não só de quem prestou, mas de quem vai corrigir a prova, de quem vai estar estudando para essa prova para os próximos anos, saber que isso é um tema importante. Eu acho que isso foi muito relevante, porque as doenças psíquicas, elas são patologias que impossibilitam muitas pessoas, que causam falta no trabalho, uma perda de qualidade de vida. É a segunda maior doença que causa Nossa. afastamentos em termos de trabalho, a depressão. E a saúde mental não é vista com a devida importância dela, né? E aí, como a gente estava conversando antes, o próprio termo saúde mental, ele já restringe. Porque, na verdade, a saúde mental já seria ampla, você falar de cérebro, da mente humana. Mas quando a gente trata uma pessoa com problema de saúde mental, na verdade é de saúde psíquica. Psíquica. Porque o termo psique vem do grego, que quer dizer para além do que é físico. Então, seria a alma, seria o espiritual que estaria ali também, né? E no nossos dias, isso foi sendo assim traduzido na nossa linguagem, que a psique incorpora a mente, as emoções e o comportamento. E, na verdade, a Uhum. psiquiatria e a saúde mental está relacionada com as doenças da mente e do comportamento e da emoção. Por exemplo, a depressão, a pessoa tem distorções cognitivas, mentais, de crenças negativas, mas ela tem também uma emoção de tristeza muito forte, de ansiedade, de desesperança, e ela tem comportamentos de perda de disposição de fazer as coisas, de apatia. Uhum. Então, ela é uma síndrome que inclui tudo isso, ela é um transtorno que inclui tudo isso. Então, quando a gente fala saúde mental, na verdade, a gente está querendo dizer saúde psíquica, porque as emoções são produzidas na mente em termos neuroquímicos, né? Então, a mente produz as emoções também, falando da parte biológica só, obviamente, porque tem muito mais coisa acontecendo, mas a parte Uhum. biológica, da neurociência mesmo, desse tipo de problema, a mente é o lugar onde tem a neuroquímica das emoções, e depois as emoções também interferem na mente, interferem no comportamento, todos estão ali interdependentes, na verdade. Então, é um neurofeedback ali que vai acontecer em todos os sentidos, né? Uhum. Então, quando a gente fala saúde mental, o termo correto, inclusive o termo que eu uso é saúde psíquica, porque tem muito mais do que a saúde mental atuando ali, né? Que é a mente, as emoções, os sentimentos e o nosso comportamento. Então, para você ver como é vasto. Uhum. E quando a gente está fazendo o programa Vida Viva, e nós estamos ali também atuando na mente, nas emoções, no comportamento das pessoas. E quando a gente fala também dessa parte não física, nós também estamos falando de intuições, de outras coisas que estão envolvidas aí também que regem a nossa vida. Então é algo bem Sim. complexo, é algo bem complexo. É. Ô, Armanda, e até assim, falando de uma divisão que ainda é feita na mente das pessoas, né? Que você, a maioria das vezes, você chama de cartesiano,
versus o sistêmico, por exemplo, né? Uhum. Mas a gente ainda tem muito esse estigma, né, de que a pessoa, por exemplo, que vai no psiquiatra, que ela vai no médico, que ela vai no psicólogo, que ela é louca, que ela é fraca, que ela... Isso, E como difícil que é isso, né? Porque a muito. gente vê na prática que o pedido de ajuda é o que faz toda a diferença. Mas se eu acho que eu sou louca, que eu sou fraca, ou que eu tô me sentindo culpada porque eu não dou conta, possivelmente eu não vou buscar ajuda. E os outros, eu acho isso, eu mesma acho isso, e os outros acham isso de mim, minha família acha isso de mim, isso também me impede, né, de procurar ajuda. Essa questão é importante, Paulo, pelo seguinte, diferente das doenças físicas, como basicamente físicas como diabetes, se você quer saber se uma pessoa está com diabetes ou não, você pede uma Faz glicemia. A exame. pessoa quebrou a Uhum, perna, faz um raio-x, todo mundo entende que é doença. Mas a uhum. psiquiatria e a psique humana, ela é tão vasta, tão ampla e complexa, que ela não é mensurável nos exames. Então, e a gente é muito São Tomé. O que a gente não vê, a gente não crê. Então, como a gente não vê a doença mental, ela não aparece no exame, uma perna, quando uma pessoa quebra a perna, ela sabe que precisa de ajuda, ela sabe que precisa ficar um tempo parada, se recuperando, mudar a estratégia de vida até ela se recuperar. Mas na depressão, a pessoa não tem essa noção de que é a doença. E como a gente não vê, não é palpável e é mais abstrato, o que a gente faz? A gente interpreta. Então, a gente, na nossa interpretação, como a gente está vendo, não, mas depressão é preguiça, é doença de rico. Quem trabalha não tem depressão. Quem tem fé e reza bastante não tem depressão. E aí a pessoa fica mais culpada ainda porque ela vai se sentindo ingrata, como se ela tivesse, Sim, então, sabe, que ela não tivesse sendo vista por Deus ou que a fé dela não fosse suficiente. É óbvio que tudo isso ajuda. O trabalho é importante, a fé também, os outros recursos também, mas existe realmente um componente neuroquímico da doença também. Não é uma coisa ou outra. A depressão e todas as doenças psíquicas têm um componente químico, por quê? Porque o cérebro também é palpável, ele é uhum, matéria. E aí a mente vai para além do cérebro, que são as faculdades mentais, que daí a mente é além do cérebro, tem outras, ou tem outra dimensão, mas o cérebro ele é físico também. sim. Então, eu acho que essa questão do estigma, que foi tema, inclusive, do Enem, ela é muito importante, porque, como você falou, Paula, qual que é o resultado final disso? Então, as pessoas interpretam equivocadamente a doença psíquica, ela não pede ajuda. Pra você ter ideia, tem colega meu que fala assim, eu tenho um amigo cardiologista, que ele é um cardiologista maravilhoso, e a gente fala que ele é psicoafim. Então, ele sabe fazer diagnóstico de depressão, de pânico. E aí, muitos pacientes que têm transtorno do pânico Psicoafim? vão... É, Legal, eu ele sei. fez estágio em hospital psiquiátrico, então ele tem uma noção bem grande. Ele faz um bom dia. Quando ele chega para mim com o paciente dele, já vem triado, já é pânico, já sabe, muito legal. E aí, Uhum, muitos pacientes que têm pânico, que são sintomas físicos de um componente emocional, de uma doença psíquica, eles procuram primeiro o cardiologista. E ele fala assim para mim, Armando, eu vou te encaminhar um paciente, mas primeiro eu preciso criar uma empatia, um rapport com ele, que se eu mandar para o psiquiatra direto, ele vai ficar ofendido comigo. Então, pra você ter ideia, o paciente vai falar assim, mas como assim, doutor, indo no psiquiatra? Você tá achando que eu sou maluco? E tem médicos uhum, psiquiatra, e tem médicos que não são psiquiatras, que não sabem nem encaminhar, eles não encaminham para o psiquiatra, nem sabem diferenciar o que é uma doença psíquica do que não é. Então, às vezes, contratando um paciente com pânico com um monte de remédio clínico, achando que tem alguma coisa física no coração, sem perceber que o bom encaminhamento para o psiquiatra, como iria ajudar o paciente dele. Então, olha só, uhum. dentro da medicina, os próprios médicos têm um preconceito, um não conhecimento da doença psíquica como um diagnóstico diferencial. Então, Nossa. Uhum. então é algo que faz o quê, Paula? Que atrasa a chegada do paciente, que ele demora muito tempo para receber um recurso importante, Uhum. né? E Que que isso é faz. o próprio remédio também, né? Como você sempre fala, o remédio como um meio de sair da crise, né? Até você Isso. podia falar um pouquinho sobre isso. Aham. Eu falei ontem também, né, na apresentação, mas eu tenho uma frase bem clássica que eu falo para meus pacientes, que é assim, o remédio não resolve o teu problema, mas ele te deixa bem para você resolver. Então, ele apaga o Uhum. incêndio. Ele apaga o incêndio. Aí depois vamos ver de onde está vindo o fogo. A gente tem que ver, né? Porque senão vem o próximo Uhum. incêndio. Mas apagar o incêndio quando você está no meio do fogo é estratégico demais. É muito necessário. Então, você começa pelo mais palpável, que é o físico mesmo, que é a neuroquímica cerebral. O físico é mais fácil de você pegar, palpar e dar melhor a começar, né? Então, você volta a comer, você volta a dormir, você fica sem aqueles sintomas de ansiedade, você fica
você fica com um ritmo de disposição recuperado, de energia, e aí você pode fazer, então, os mergulhos que você precisa fazer, olhar para onde você tem que olhar, fazer que só você pode fazer por você, rever tua relação de trabalho, rever teu casamento, rever o que te deixou, o que te levou a ficar nessa situação também, em termos existenciais, familiares, né? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental e uma coisa que o profissional pode fazer também, Paula, porque a gente também, como é algo complexo, a gente fica, às vezes, numa fronteira que é a seguinte, o que é tristeza, o que é depressão? O que é uma timidez, o que é uma fobia social? Sabe? Porque também a psiquiatria lida com coisas que são da vida, mas que não são mais fisiológicas, viram patológicas. Mas esse limiar também é difícil, às vezes, de separar. É difícil? Então, às vezes, o paciente chega para mim, eu tenho bastante critério para... Muitas vezes eu falo, olha, isso aqui não é questão de remédio. Isso não é o remédio que vai te ajudar. Isso aqui é uma questão existencial. Ou, olha, isso aqui faz muito... O remédio vai te ajudar demais a sair dessa situação crítica para que você possa ter os próximos movimentos. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente diferencia uma tristeza de uma depressão? São várias coisas, mas basicamente um prejuízo funcional. Quando você está triste... Você tá triste porque você terminou um namoro, obviamente você vai sentir pessimismo, desesperança, mas a tua vida vai correr, a tua vida vai andar. Você não vai parar de trabalhar por isso, você não vai pensar em morrer no sentido concreto de um suicídio, como uma depressão acontece. E tem vários critérios diagnósticos que a gente usa. A gente não é uma ciência que tem exames, mas a gente tem vários critérios diagnósticos para conseguir separar o que é tristeza, do que é depressão, o que é uma ansiedade da vida, do que é um transtorno de ansiedade, o que é uma mania, do que é um toque, né? Mas eu vou pedir para você respirar um pouquinho, para a gente um pouquinho mais devagar. O pessoal está escrevendo aqui, eu não lembro como é o nome teu, Tradições Pãezinhos. Ela disse que sem o remédio... É a Lu? Luciana. Que eu imaginei que fosse ela, mas eu não tinha certeza. Ela disse que sem o remédio ela não conseguia pensar em nada. E ela chegou a comentar aqui que tem pessoas que chegaram a... Ela já ouviu, né, gente, falar que depressão é falta do que fazer, por exemplo. Né? O Marcelo falou, né, conjunto comportamental de ações. Perfeito, não entendi muito bem. Mas é isso, né, assim, essa questão do diagnóstico, até eu que fiz psicologia, né, Armanda? Conforme você foi falando, eu me lembro do CID-10 e do DSM-4 ou 5. Agora estou no 5. É muito bom. E eu lembro que quando... Isso daí são manuais de critério diagnóstico, né? E eles são as referências. Então, por exemplo, a gente ia lá, a gente estava estudando módulo de doenças psiquiátricas, então, módulo não chamava módulo na época, disciplina. Então, a gente ia lá, ok, critério diagnóstico, depressão, transtorno de ansiedade, toque, babá. E eu ficava muito louca, porque eu falava, gente, como é que alguém consegue fazer a diferenciação? Porque às vezes era um detalhe. Era muito pequeno o detalhe entre um e outro, e eu admiro muito os psiquiatras que responsabilidade que é você conseguir ali, por isso que tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa humanidade, né, esse movimento que eu admiro muito em você, inclusive, que consegue olhar por todo da vida do cliente, do paciente, não sei se todos os profissionais trabalham dessa maneira, mas você é a pessoa que mais convive, mas esse processo de olhar para o teu paciente e conseguir, junto com ele, checar quais são os critérios de prejuízo social, de prejuízo físico, de prejuízo de questões mesmo dele, a ponto de, junto com ele, você verificar não só o diagnóstico, porque eu sei que tem muitas pessoas que até precisam do nome para se sentir felizes e outras que não precisam do nome da doença, né? E conseguir, então, traçar essa estratégia de parar a crise, ou pelo menos lidar com a crise, para daí, então, passar para o próximo passo, que é esse passo mais profundo, né? De se autoconhecer e de começar a tratar a raiz do problema. Exatamente. Eu vou falar uma coisa aqui que o Rodrigues disse, vou pegar o gancho dele aqui, que eu achei importante. Mas antes, Paula, assim, o nome da doença, por exemplo, se é um toque, se é um pânico, eu acho que ele é importante na medida de mensurar algo.
quando você tem uma pneumonia, quando você tem uma meningite, é importante você separar uma coisa da outra para ter a conduta adequada. Então, quando a gente está falando do lado cartesiano, o nome é importante porque o nome muda o procedimento, muda o remédio que é necessário, muda o prognóstico em termos médicos. Então, acho que o nome, não como algo que paralisa, mas como algo que te conecta com uma realidade clínica. Sim. É uma parte só, mas acho que o nome é importante. Sim. Não, mas eu quis dizer que tem pacientes que eles querem o nome de qualquer jeito, porque, pelo menos eu vejo isso na prática clínica psicológica, né? Que a pessoa, ela deseja ter um rótulo para ela se sentir confortável mesmo, de, peraí, agora eu sei o que eu tenho. Porque dentro do mental, né, do psíquico aí, é tão difícil a gente saber que daí pelo menos tem aquele conforto. Bom, agora eu achei o que eu tenho. Então, ufa. Isso. Mas a pessoa pode fazer um bom uso disso e falar assim, bom, agora eu sei o que eu tenho, então eu vou tratar com medicamento, se for o caso. E também com uma terapia, com as outras técnicas, né? Mas ela pode fazer um mau uso, que ela pode usar isso como uma muleta também, Boa. e como algo que vai acomodar e não tirar ela da zona de conforto. E permitir que ela justificar coisas que ela vai, na verdade, manter e não modificar na vida dela. Então, da mesma maneira, o Rodrigues falou assim, mas às vezes o remédio pode ser usado como fuga. O remédio pode ser usado como fuga às vezes, mas ele também não tomar remédio pode ser uma fuga também. Depende do uso, porque daí você atrasa a tua melhora e atrasa aquilo que você pode fazer depois que você melhorou com o remédio. Então, gente, nós temos que olhar muito profundamente o que está nos movendo no mais íntimo, porque a gente pode fazer um ótimo uso de um diagnóstico, de um tratamento médico, ou um mau uso disso. Achar que a gente vai tomar remédio, está tudo resolvido. Tomar remédio, ficar bem clinicamente, não é o final do tratamento, é só o começo. Só o começo, Eu falo isso para o paciente, agora que nós estamos começando, quando você ficou bem sem sintoma, agora que está começando. E aí tomar remédio e não tomar também pode ser algo que você faz um bom uso do remédio e usa isso justamente para evoluir mais rápido, para ganhar tempo como um grande atalho, ou você pode usar o remédio justamente para se justificar e para achar que você fez o que você precisava, que era só aquilo que você precisava fazer. Então, tudo depende do que está realmente movendo a gente. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E às vezes eu vejo pacientes que adiaram demais para tomar o remédio, por isso eles tiveram consequências danosas na vida deles, perderam muito que poderia ter sido não evitado. Que poderia ter sido evitado se ele tivesse feito um tratamento e incorporado o remédio sem preconceito na vida dele. Porque por causa do preconceito, o remédio entra junto do preconceito da psiquiatria, né? Então, acho que tudo depende do uso que a gente faz e do que está nos movendo profundamente em relação ao resultado final, né? Tem vezes que tomar remédio pode ser um resultado maravilhoso ou não. Quando você diz isso, me vem muito assim, o se permitir ser cuidado, né? Por um profissional, ou muitas vezes por uma equipe de profissionais que vai te atender. A gente atende pacientes aqui que estão sendo tratados por nós, uma equipe multidisciplinar, e a gente vê como que é rico, né? A pessoa se permitir ser cuidada. Inclusive, a gente atende bastante médicos, né, Armanda? A gente tem atendido profissionais de saúde, especialmente médicos, junto, que são pessoas que, inclusive, querem se automedicar, porque tem todo um conhecimento e tudo mais. E a gente vê que quando eles se permitem ser cuidados por especialistas, é uma coisa assim que é absurda, porque é muito rápido a virada de chave e a evolução daquele quadro, né? É maravilhoso quando a pessoa chega nesse ponto, né, Paulo, de confiar na equipe, confiar, e aí usar todos os recursos disponíveis. Se for usado com critério, Paulo, por que precisa ser o remédio ou a constelação ou o tratamento? Pode ser tudo junto, dentro daquilo que faça sentido para a pessoa e que possa potencializar uma melhora e a gente ganhar tempo de evolução, né? E tempo de vida bem vivida. Então, não precisa ser uma coisa ou outra. A gente pode ser rico no sentido de não lidar com a escassez, né? De ter que ser uma coisa. Então, eu só tomo remédio. Eu só faço constelação, eu só faço terapia, eu só faço fitoterapia. Não, eu acho que a gente pode somar os recursos inteligentemente e estrategicamente. Por isso que ter equipe é importante. Eu trabalhar junto com você, o Vida Viva significa o quê? Uma bandeja enorme de recursos, um menu enorme, e cada um vai buscar aquilo que vai lhe nutrir melhor. Mas ter os recursos, ter profissionais competentes, porque a competência é que faz a diferença também, né? Ter profissionais competentes que vão indicar com critério a constelação, o remédio, o Theta Healing, isso é fundamental, né?
é o ir mais rápido porque está guiado por um caminho que alguém já trilhou e que conhece muito bem para poder te guiar, né? Quando o Exatamente. Rodrigues, ele fala ali sobre remédios trazerem consequências desastrosas, a gente vê muito isso na prática quando a pessoa faz o mau uso do remédio ou mesmo quando se Exatamente. automedica, né? Exatamente, exatamente, Paula. Com um profissional, o remédio ele vai ser usado de uma maneira muito eficiente. O remédio ele tem um alto poder de fazer essa regulação neuroquímica, te deixar em termos químicos, energéticos e físicos estabilizado para você partir para o psíquico, para o mental, para o espiritual. Entende? É como se você Uhum, começa do mais denso para ir para as próximas etapas. Ele sim. pode ser muito bem utilizado, como ele pode ser muito mal utilizado, não só na psiquiatria. Uhum, Tem pessoas que sim. morrem por efeitos colaterais de remédio, iatrogenias, que a gente fala, que é morrer Uhum, por causa de tratamentos médicos, né? Mas isso uhum. depende muito da competência da equipe e também considerar que o médico é humano, né, gente? Que às vezes ele pode realmente falhar também. Como ser Sim, humano, numa cirurgia, pode acontecer uma intercorrência, enfim, né? É óbvio sim. que isso faz parte. Mas é por isso que uma das coisas que a gente, uma das coisas não, nossa missão aqui no Portal Vida Viva, você que está chegando, conhecendo a gente aqui agora também, né, ou até quem já está mais perto de nós como um portal de desenvolvimento humano, o nosso aconselhamento sempre é que você se aprofunde no seu autoconhecimento. Porque Uhum. quanto mais você se conhecer, mais você vai se respeitar, mais você vai perceber, por exemplo, as notícias, os sintomas que o seu corpo está trazendo, que a sua Uhum. saúde mental, psíquica está te revelando, para que você possa, inclusive, saber quando pedir ajuda, Para quem pedir mobilizar ajuda? recursos para quem pedir ajuda, e também para mobilizar recursos internos teus que façam com que você ou saia mais rápido da crise, ou saiba gerenciar uma crise, que aliás o nosso próximo tópico aqui é justamente falar sobre crise, né? Mas um pouquinho antes de falar disso, vou falar de nós, que somos humanos também, que também estamos nos lapidando, nós também temos as nossas crises, a gente também se percebe, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando sobre a saúde dos hormônios, a questão feminina, Uhum. né, que nós mulheres temos aqui. Então, às vezes a gente entra numa depressão de um dia ali que tem a ver com uma baixa hormonal, com uma situação específica do ciclo da mulher, por exemplo, que é uma coisa. Outra coisa eu tô faz 30 dias, 50 dias, 90 dias estressada, com a minha tolerância baixíssima, que eu tô querendo brigar com todo mundo, que eu não tô conseguindo respirar, eu não durmo bem. Peraí, Uhum. né? Isso vale para qualquer pessoa. Conforme você vai observando que tem um sintoma que te deixa mal, que te deixa fora de si, e ele está recorrendo durante um bom tempo, não recomendaria ficar 90 dias com o Sim. sintoma. Talvez 10 dias você observe, isso não é, né, não está te deixando bem. Nós fomos criados, gente, para ser leves, abundantes, fluidos, nós somos natureza. Quando a gente não está fluindo, Paulo Vieira tem uma frase que eu acho demais, ele diz assim, tudo que não é abundância é disfunção, e disfunção deve e merece ser tratada. Legal. Então é isso, sabe? Então, independente de qualquer coisa, nós estamos falando aqui com a doutora Armanda, que é psiquiatra, que está trazendo o olhar da saúde mental, que ela trouxe para nós muito lindamente, falando que o mental é pequeno, o psíquico é muito maior, né? Mas a moral da história é tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, que de alguma forma não está fluindo, e às vezes não é sentimentos, assim, às vezes é resultado financeiro, resultado na sua Isso. saúde, é o emagrecimento, é os seus relacionamentos, não consigo me Uhum. relacionar bem, não consigo encontrar uma solução para tal coisa, tudo isso é sintoma. E a pergunta é, o que fazer com esses sintomas, né? Paula, e uma coisa muito importante para as pessoas avaliarem se é da vida, se é fisiológico, né? Porque quando a gente está conectado com a natureza e está saudável, a nossa vida flui fisiologicamente, ou seja, dentro das funções habituais do nosso corpo, da vida. Mas quando é que vira patologia? Um critério muito importante é isso que você falou, quando organicamente nosso corpo começa a entrar em colapso. A questão do sono, do apetite, da libido, tá? As doenças psíquicas afetam muito a parte da libido. Né? E quando começa a ver, porque quando é uma tristeza, a gente fica um tempo assim, que é mais quietinha, né? Fica um pouco desesperançosa, o que vai acontecer, mas isso tende a melhorar. Daí você vai num cinema, você conversa com amigos, você viaja, melhora.
Quando virou patologia, vai piorando cada vez mais. É uma curva, é uma reta que vai descendo. E aí você começa a ter prejuízo no teu trabalho, você começa a ter dificuldades no teu casamento, nos relacionamentos em si. Né? Você começa a ser mal interpretado pelas pessoas, você começa a viver uma realidade que é muito diferente da tua fisiologia. Então, isso é quando vira patologia. O difícil da doença psíquica é que não tem um raio-x para você pedir. Ai, deixa eu ver se você está com tristeza ou depressão, ou já virou depressão. Vou pedir um exame de sangue. Não tem isso. Então, por isso que o médico psiquiatra, ele tem que ter essa noção e esse conhecimento de experiência com pessoas, de estudos, né? Porque esses manuais que você falou, o CID e o DSM, são de estudos populacionais muito grandes que chegaram nessa conclusão. Não é à toa que se chega nisso também. É uma base, né? É uma estrutura de onde você pode partir numa ciência que ainda não tem esse tipo de exame. E estão sendo melhorados, tanto que quando eu fiz faculdade era DCM-4, agora é DCM-5. Não, é isso mesmo, mas não tem exame. Por exemplo, eu acredito que, pra você ter ideia, o primeiro psicotrópico, essas medicações que são usadas na psiquiatria, ela é de 1952, Paula. A gente é uma ciência muito nova, tem muito para ser descoberto em termos de remédio. Como o Rodrigues falou, de remédios cada vez mais com custo-benefício melhor, com menos efeito colateral, que é o que já tem. Remédios com uma tecnologia muito, muito melhor do que antes. Mas é uma ciência com 70 anos, quer dizer, uma ciência nova, tem muito para ser descoberto. Mas por mais que a ciência da psiquiatria se materialize em exames e em coisas mais palpáveis, nós estamos trabalhando com o ser humano, gente. É uma alma que está ali dentro. Então, sempre vai ter um conteúdo abstrato, né? De interação com o profissional, de interação desse ser humano com os outros seres humanos. Então, sempre vai ser algo mais abstrato nesse sentido, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, Paula, só para a gente passar para o próximo, já indo caminhando para fechar a nossa live, uma coisa importante também é que a gente pensa em saúde mental só em medicação, psicotrópico, né? Nós vamos falar um pouquinho da constelação, que foi algo que me fez ampliar muito a possibilidade de eu ajudar meus pacientes. Eu sei que tem pacientes meus aí, eles sabem o trabalho, como ampliou em termos psíquicos, de emoção, comportamento e até espiritual, com as constelações. Mas recursos muito simples são muito úteis para a mente e para o cérebro, para a saúde psíquica. Como tomar água na medida certa, como comer comidas orgânicas, sem tóxicos, sem alumínio, sem coisas que adoecem o nosso cérebro. Exercício físico, que são coisas que a gente faz no portal Vida Viva, né? Também essa questão do exercício, do estímulo ao exercício, uma alimentação saudável, a meditação que alimenta nosso cérebro de pausas, de presença. Então, são recursos maravilhosos que vão para além do remédio também e que são mudanças de hábito que a gente trabalha no Vida Viva, que é fundamental. Mudar hábito, dar novas tarefas para o cérebro, né? Eu estava vendo uma palestra do Pedro Calabresa, estou indicando demais o trabalho dele, o neurocientista da Paulista, e ele disse que só de aprender uma nova língua, você atrasa uma possibilidade de Alzheimer em 5 anos. Nossa. Então, você criar novas sinapses, aprender novas coisas, como novos hábitos para sua vida, coisa que a gente está dando como recurso maravilhoso no portal Vida Viva, no programa Vida Viva, né? Que são histórias, contos, sair novas crenças, fazer downloads novos, né? Novas perspectivas. Então, a constelação como uma possibilidade de você olhar para a tua família, para o teu sistema de uma nova maneira. Então, são medidas maravilhosas, para além da medicação, mas que se somam a ela numa mandala de recursos, para que a gente recupere mesmo esse eixo, né? Mente, emoção e comportamento. Quando a gente está coerente com isso bem alinhado, funcional, fisiológico, né? Quando o que a gente pensa é coerente com o que a gente sente e com o que a gente faz. Nossa, nós ganhamos uma força de vida e de prosperidade incrível. Aí é abundância, aí não é disfuncional, é por abundância mesmo, né? Armando, e o que é crise? Né? Vamos falar de crise, porque o nosso tema aqui é como ter saúde mental em tempos de crise. Sim. O que é crise, afinal de contas? Olha, e aí, hein? A crise é aquele momento que te coloca em xeque. A crise é aquele momento que te demanda recursos que você não tinha até aquela hora. A crise é aquilo que bagunça a tua vida, que te surpreende, que te tira de um controle total, né? A crise,
a crise ela vem de várias formas. Ela pode ser uma crise, a doença é uma crise, a depressão é uma crise, a hérnia de disco é uma crise. Ela te tira do quê? De uma rotina, do teu automático, de tudo aquilo que você planejou e controlou. O Covid é uma grande crise da humanidade. O Covid mostrou, Paulo, quanto a gente está achando que está no controle e não está, porque um vírus daquele tamanhinho mudou a nossa rotina e parou o mundo. A gente é muito mais vulnerável do que a gente imagina. A crise nos mostra onde está a nossa vulnerabilidade. Só que aí, quando a gente pode olhar para a nossa vulnerabilidade, saber olhar para ela e saber fazer algo de bom com ela, nós ganhamos muito também. Porque daí a gente vai olhar para aquilo que é, não para aquilo que a gente acha que é. A gente sai de uma ilusão de controle para ir para uma ilusão de ter que olhar para a realidade como é. A doença é um grande chamado para a gente olhar para aquilo que a doença tem a parte neuroquímica, mas a doença sempre está dentro. A depressão, por exemplo, que é a doença que eu acompanho mais de perto, sempre está dentro de uma crise existencial, de casamento, de autoestima, de profissional. Então, é o momento de você olhar para isso. É uma grande oportunidade, né? Que a humanidade teve com o Covid, de olhar para aquilo que estava totalmente no automático. Em termos de relacionamentos, em termos de a gente achar que estava no nosso controle, na nossa rotina altamente protegida. Né? A gente voltou para o essencial. O que é o mais importante agora com o Covid? Ficar vivo, que a nossa família fique bem, fique viva, né? E respirar e ter saúde. Só que isso sempre foi o mais importante. A vida sempre foi o mais importante. Ter saúde e todo dia dormir e levantar, dormir e levantar no dia seguinte com a nossa família bem, e a gente está podendo demonstrar nosso amor através de um abraço, sempre foi muito valioso. Só que precisou vir uma doença para mostrar o valor disso, porque a gente no automático não estava nem lembrando disso. Tava para fora, né? Inclusive. A crise nos faz olhar para dentro. Muito interessante isso que você fala da ilusão versus o que é real, né? Porque, assim, a gente, dentro dessa mente, dessa psique aí, a gente tem tantas influências, né? E, na verdade, acho que a gente se perde muito cedo sobre o que é verdade, o que é mentira, o que é ilusão, o que é realidade. E a gente vai construindo histórias, vai validando essas histórias nas experiências que a gente vai vendo, como se aquilo fosse realmente um conjunto de verdades, mas sem escolher. Tanto é que uma das grandes missões que a gente tem no programa Vida Viva, na metodologia Vida Viva, é levar as pessoas a compreender que existe um monte de ilusão, que existem um monte de crenças, que existem um monte de informações que estão ali dentro da nossa mente, do nosso inconsciente, que estão nos guiando, que estão dando base para o nosso relacionamento com a vida, mas que além da gente não ter escolhido, nem são verdade mesmo. Então essa história da mente não sabe a diferença do real e do imaginário. E esse poder que a gente tem de criar as nossas verdades é uma coisa muito pouco falada ainda, né? Então, a minha pergunta para você é assim, como fazer essa diferenciação entre o que é real e imaginário e sair da dor, sair desse sofrimento, né? Da ilusão da doença. Olha, um critério assim muito importante que eu acredito que a gente tem que olhar para saber como é que estão as coisas na nossa vida de verdade, não que a gente acha, são os resultados, Paula. Então, por exemplo, como é que a gente diferencia se a pessoa está com tristeza ou com uma depressão? Por um prejuízo de funcionamento geral. Ou seja, o que está acontecendo na tua vida? Se você está quebrando seus relacionamentos, você não consegue mais trabalhar, teu rendimento caiu um monte no trabalho, você está com prejuízo em todas as áreas, óbvio que está acontecendo alguma coisa que não é mais só tristeza, alguma coisa quebrou, né? E como é que a gente sabe na nossa vida se a gente está vivendo uma ilusão ou não? Eu acho que é importante daí a gente olhar para aquilo que é, para a realidade. Vou te dar um exemplo como profissional de saúde que você também é. Os profissionais de saúde, eles têm estatísticas mostrando que a gente está muito doente. Se você perguntar para o médico como é que está a vida dele, ele vai falar que está ótima. Nossa, eu estou trabalhando um monte, eu não tenho problema nenhum. Quem tem é meu paciente, eu estou do lado de cada mesa. Não tem nem tempo para ter problemas de tanto que eu estou trabalhando. Exatamente, nem tempo. Aqui, ó, eu nem almoço, eu estou no próximo trabalho.
Só que o que mostra a estatística? Os médicos, eles morrem até 20 anos antes da população geral. Nossa. E se matam 6 vezes mais. Eles se suicidam 6 vezes mais. Paula, isso é realidade, é número, esse é resultado. Tem alguma coisa errada. A gente, como profissional de saúde, não está bem. Como é que a gente vai ser veículo de uma saúde que a gente não tem? Tudo bem, a gente ser igual à população geral, somos humanos. Nós somos muito pior do que elas. Então, tem alguma coisa na nossa postura, no nosso jeito de funcionar, no nosso jeito de prestar essa ajuda que está nos prejudicando, que está nos tirando tempo de vida, que está nos tirando até um propósito de vida, né, com suicídio. Então, a gente tem que olhar para os fatos. É isso que a realidade são os fatos. Olha, eu estou super bem, mas eu não tenho dinheiro para pagar minha conta de luz, mas eu estou ótimo. Sabe? Tô super bem, mas eu só brigo com a minha família, eu não falo com a minha esposa eu tô super há bem no meu casamento, tanto mas tempo. eu não tenho relação sexual com meu marido há 2 anos. Sabe? Então, mas a gente não olha, a gente acha, só que a mente, olha como ela chama, Paula, mente. Não é à toa, a mente... Nossa, verdade, né? Uhum. Então, Gente, vocês se ligaram no que ela acabou de falar aqui? A mente, escreve aí, ó. Vou escrever. Mente. simples A assim. mente. Uau! Nós temos que ficar... Sabe uma coisa, um dado super importante? Na polícia, quando eles vão avaliar alguém para saber se a pessoa está mentindo, é pelo discurso que eles fazem? Não. Sabe o que eles avaliam? Eles colocam aparelhos para ver frequência cardíaca, suor nas mãos e dilatação da pupila. Ou seja, quem vai falar a verdade? O teu corpo vai falar a verdade. A tua mente, o teu discurso está redondinho. Não, eu não matei aquela pessoa, eu não roubei aquele lugar. O discurso, político, meu Deus. A mente dos políticos é brilhante para fazer um discurso maravilhoso. Só que é o corpo que vai estar dando a noção de realidade. Então, a doença é o teu corpo te mostrando a verdade. Tem alguma coisa que não está batendo, que você precisa olhar mais fundo, que você não está vendo a tua verdade. A doença é o corpo mostrando a verdade, que não está bom. Que não tá bom, tem alguma coisa na tua estratégia que você precisa rever. Então, essa é a forma de você lidar com a realidade. A mente é polarizada, né, Paula? Ela é assim ou não. Ela é assim, ou remédio ou constelação. Ela não tem 8 ou 80. Ela não conhece o 44. Ela polariza. É 44 todo ótimo. dia. Gostei. Né? Ela não conhece. E ela é maravilhosa, gente. A mente, o que a gente faz com a mente, a gente usa uma proporção minúscula do que a gente poderia, em termos de potência de mente. Ela é maravilhosa. Mas ela é maravilhosa quando ela está a serviço de algo. Não ela na liderança. Ela tem que estar a serviço de algo, a serviço de um propósito. Ela tem que estar sendo conduzida e não conduzindo. E ela é uma ferramenta incrível que a gente tem. Armanda, e você falando sobre isso, né, que a mente traz, na verdade, assim, o corpo traz o sintoma, né? Então, o corpo ele vai revelar a verdade. E a gente vê isso na prática de várias formas, não só o corpo físico mesmo, como o corpo como resultados, como você falou. Qualquer tipo de resultado que se materializa na nossa vida é um sintoma. Pode ser um sintoma de que a tua estratégia está indo para o lado da luz, pode ser um sintoma que mostra que a tua estratégia está indo para o lado da sombra, da escuridão. Ok. A constelação, aí vamos trazer um pouquinho para algo que nos trouxe a estar juntas aqui, inclusive, que é a constelação familiar como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Como uma filosofia, uma postura de vida que nos faz enxergar justamente o que a mente não nos mostra ali claramente. Ela não alcança, ela não tem capacidade de alcançar. Por isso que a gente chama de além do aparente, né? Quando a gente vai para o campo, ou seja, quando a gente vai para uma dinâmica de constelação familiar, de constelação sistêmica, né? Seja individualmente ali com os bonequinhos, com as ferramentas que a gente tem, ou com o próprio cliente fazendo o movimento de sentir o corpo, ou seja, no grupo, que a nossa maior frase nas constelações é siga os seus movimentos. E quando você falou da questão do corpo, me veio imediatamente, falei, caramba, nem eu tinha feito uma associação tão direta, porque da mesma forma que a verdade vem à tona através do corpo, que às vezes você não está sensível para ver, mas ela vem, né? Também vem a solução.
Tanto é que quando a gente fala, siga seus movimentos, feche os olhos um pouquinho, sinta o seu corpo, para onde o seu corpo te leva. Aí a gente está ali numa dinâmica, por exemplo, leva para o pai, leva para a mãe, leva para uma dor ali não vista. Ali, o próprio corpo direciona, isso até me arrepia de falar, para um movimento de solução. Então, a solução, ela sempre vai estar, gente, independente do recurso médico, psicológico, alimentar. A Nutri Luana está aqui, a doutora Andréia chegou também, sejam bem-vindas. Chegou, é verdade. Ela chegou, que bom. Então, assim, independente do recurso que você vai utilizar, a resposta, gente, está sempre dentro. É verdade, dentro. Mas passa pelo corpo também, e o coração está dentro do corpo, e sim, está dentro, é verdade. E essa parada, né? O parar para se perceber é a solução de tudo. Porque se você não parar para se perceber, você vai seguir de qualquer jeito. É aí que vem a automedicação. É aí que vem, não sei como eu peço ajuda. E às vezes a automedicação, por exemplo, eu tô com dor, mas eu não sei que a dor é a fibromialgia. Eu vou lá e vou tomar Dorflex, não vou resolver o problema, vou piorando a situação, gera problema no fígado, no rim. Aí você usa o remédio para tirar o sintoma e você continuar não olhando para onde você tem que olhar. Aí que tá. Uma coisa é você tomar o remédio e aliviar a doença para que você possa, então, ter mais força física e em todos os sentidos e energética de você fazer os movimentos que você precisa fazer. Outra coisa é tomar o remédio para tirar o sintoma que está te puxando para olhar para aquele lugar. Então, é isso, é um bom ou um mau uso do remédio. Um uso para acomodar, para manter na zona de conforto e um uso para você ir para uma outra zona, né? Para você passar, fazer uma transição para uma próxima plataforma aí, né? Sim. Então, eu diria até que é o bom ou mau uso da crise. O bom mau uso do sintoma, né? Porque a gente está falando da crise aqui. Exatamente. Até uma coisa que a gente falou no começo, como é que nós temos 10 minutinhos, tá? A gente tinha falado dessa questão da crise como que existem duas formas, né, de olhar para a crise. Existe o lado positivo e o lado negativo. E a crise pode ser uma ponte. Fala um pouquinho sobre isso, Armando, para a gente analisar um pouco mais de perto a questão da crise. Saiu um pouquinho aqui, você pode repetir? Porque eu saí do ar um pouquinho aqui. Você pode repetir de novo o que você falou? Tá, eu estava dizendo o seguinte, que a crise tem duas formas da gente olhar para ela. A crise como um sintoma de dor, que pode ser tanto físico, pode ser o sintoma que está acontecendo no mundo, né? A crise, ela pode ser vista como algo positivo ou como algo negativo. Como uma ponte ou como um buracão, uma âncora, poço que te leva pro fundo do mar. Boa, uma âncora. Fala um pouquinho sobre essa questão da crise em si como uma possibilidade, né? De ir para frente ou para o fundo do poço. Olha, eu considero que a crise é uma grande ferramenta que a vida nos entrega, assim como o remédio. E como qualquer ferramenta, você pode fazer um bom ou um mau uso disso. É o seu uso que vai determinar o resultado final. Então, o remédio ou a doença, você pode fazer com que isso traga um bom ou mau resultado na sua vida. A crise também, ela é uma ferramenta, então ela depende de quem vai fazer o uso dela. Então, tem pessoas que usam a crise para essa âncora justificar, então, que elas não dão conta, que elas não podem, que elas não conseguem, né? E que isso... não, então com o Covid, gente, agora que eu preciso de bolsa do governo o resto da vida, porque como que eu vou dar conta agora realmente, então, tá sacramentado que eu não vou mais poder trabalhar, que agora o mercado tá péssimo, que o mundo vai entrar numa recessão enorme. E tem pessoas que estão surfando na onda do Covid, de ter uma criatividade, criar uma empresa, fazer algo que elas nunca fariam se não fosse um momento de crise, né? O que vai diferenciar uma pessoa da outra? Olhar para a realidade como ela é e dizer, bom, a crise está aqui, eu não posso controlar. Mas o que é meu dessa história? Essa é a pergunta. O que só eu posso fazer agora por mim mesma nesse momento? Então, o que eu posso mudar da minha rotina? Porque assim, quando vem uma crise, Paula, mundial, ou uma crise pessoal como uma doença, a grande questão é que a tua estratégia não está funcionando. Isso é fato, né? Essa é a realidade que todo mundo precisa olhar e que é doído. Se tem uma crise no casamento, teu casamento está funcionando. Alguma coisa, a tua estratégia de casamento está funcionando. Uma crise numa sociedade, tem alguma coisa da tua estratégia que está funcionando. E não é só da outra pessoa, não. Eu acho que as coisas começam a ter resultado quando o que é meu dessa história? O que é meu? Eu só tenho controle naquilo que é meu.
Então, se você reconhece que a tua estratégia não está funcionando e não estava funcionando como humanidade também, o Covid mostrou isso, a próxima questão é, então, eu preciso de uma nova estratégia. Para ter um novo resultado, eu preciso de uma nova estratégia. E aí a crise pode te mostrar que você é mais forte do que você imaginava, que você é mais criativo do que você imaginava. Tem pacientes meus que lidam com a depressão com uma beleza, Paula. Elas atravessam o deserto para chegar no oásis, para reconhecer uma força imensa que elas tinham, sabe? Para criar saídas, para receber o amor das pessoas, para ver o que realmente é importante para ela, os vínculos que realmente com quem ela pode contar. Eu vejo histórias belíssimas acontecer depois de uma depressão e a pessoa, no final, quando eu dou aula com meus pacientes, a gente faz um ritual de agradecer a doença. A pessoa Que chega a massa. agradecer pela oportunidade, se despedir da doença e dizer assim, olha, você cumpriu sua missão, eu fiz o que eu precisava, eu vi o que eu precisava, você pode descansar. Missão cumprida para mim e para você. E eu sigo Ai, que adiante, lindo, né? né? Aham. Então, olha só o que uma crise pode ser na tua vida. Só que você tem que ter a coragem, a honestidade de falar assim, o que é meu dessa história? E agora, o que só eu posso fazer por mim nesse momento? Sim. E é isso que Quando diferencia. você fala da despedida da doença, me vem que o contrário também é verdadeiro, né? Oi, querida doença, Isso, estamos aqui, o que você quer me contar? isso, essa é a chegada. Né? Vamos lá. Essa é a Que eu acho que chegada. serve bastante para esse momento, né? Como ter saúde mental em tempos de crise? Se você está buscando saúde mental, significa que de alguma forma você tem crise, está passando por momentos disfuncionais. Primeiro passo sempre é olhar, né? E falar, ei, eu vejo você. Isso, O que você está querendo me contar? Me presentear que eu isso. ainda não posso ver. Né? Aí você pode passar por esse caminho, então, de ver o que não está funcionando, que eu anotei os seus passos aqui, então seria o primeiro passo. Oi, eu vejo você. O que você quer me dizer? Crise, doença, dor, que eu ainda não posso ver. O que eu Vou preciso me fazer que eu ainda disponibilizar não aqui. fiz? Uhum. O que eu preciso saber fazer, saber que eu ainda O não que eu fiz preciso ou não parar de sei? fazer? O que eu preciso parar de fazer? Às vezes o mais importante não Boa, é fazer, não é fazer, é parar de fazer. boa. Ou seja, que essa pergunta que você disse que é o que não está funcionando, né? Exatamente. Tá, vamos sentar, vamos analisar o que não está funcionando aqui, então, para que eu possa descobrir o que eu tenho que parar de fazer, o que eu posso fazer e assim por diante, né? E aí, então, criar uma nova estratégia, como você disse. E aí você pode utilizar recursos para isso. Recursos como pedir ajuda. Vai pedir ajuda para o médico, para a doutora Armanda, que é psiquiatra, vai pedir ajuda para a Paula, psicóloga, vai pedir ajuda para uma equipe multidisciplinar, vai se permitir receber ajuda do programa Vida Viva que está acontecendo, né? Inclusive vocês estão aqui chegando, que talvez não conheçam, a gente está vivendo uma semana de degustação do programa. O programa começou ontem e vai até dia 31 de março, só que durante essa semana até sábado, nós estamos dando de presente a oportunidade de pessoas que não têm ideia do que é o programa vir conhecer junto com a gente, porque o programa ele traz um conjunto de ferramentas, com meditação guiada, com musicoterapia, contoterapia, terapia das partes, constelação familiar, comigo com a doutora Armanda, as dinâmicas sistêmicas e terapia sistêmica, a Theta Healing, ou seja, a gente traz um conjunto de ferramentas para que você possa se munir de recursos, mas principalmente ativar recursos internos que você já tem, para que você possa lidar com a vida. Não só com crise, porque a gente não está em crise o tempo inteiro, mas para que a gente possa lidar com a vida de uma maneira mais leve, mais divertida e mais organizada. Nossas 3 palavrinhas, né, que estão norteando o nosso trabalho, leveza, diversão e organização, a gente já percebeu que é uma filosofia de vida. Né? Então, a gente desenvolveu uma metodologia que traz isso de forma multidisciplinar, 7 facilitadores trazendo ferramentas para que você possa ir compondo a sua caixinha de ferramentas. Ah, eu gosto disso da meditação, eu gosto disso da postura fenomenológica da constelação familiar, eu gosto disso aqui do Theta Healing, eu gosto disso aqui e você é cuidado por nós, por esse time, além disso participando de um grupo, porque o que a gente vê na prática é que uma pessoa tem um conjunto de soluções, um grupo tem um conjunto hiper multiplicado de soluções que mesmo que você não veja, está atuando em todos que dizem sim
para esse grupo, tá? Então, você que deseja participar dessa semana de degustação, quer conhecer o programa, pode mandar um direct pra gente, mas agora eu quis falar agora para não correr o risco de não dar tempo de fazer esse convite para vocês, tá? E aí, agora sim, doutora Armanda, tem a Carla falando algo aqui, você chegou a ler o que ela disse? Não cheguei a ler. Vou só concluir o que você está falando, depois você me passa isso. Tá. Mas assim, ó, isso significa esse menu de possibilidade de recurso do Vida Viva, a possibilidade de ter novas estratégias, de criar justamente uma nova estratégia que funcione melhor. Se a estratégia não estava funcionando, te levou a uma crise, como é que você pode criar novas estratégias, inclusive para sair da crise e para evitar as próximas? Porque o ideal é que a gente possa estar vivendo aí, aprendendo e olhando para o que a gente precisa olhar e fazendo o que a gente precisa fazer, sem precisar estar na crise, né? Na fisiologia, não na patologia, né? Não na crise. Que a gente possa evitar. Tem crises que são maiores da humanidade, mas as nossas crises pessoais, né? Mas eu não vi o que a pessoa falou. Se quiser comentar. Não, é a Carla, ela estava dizendo que ela é tua aluna no curso de saúde sistêmica e está acrescentando muito. Ah, que legal. Acrescentou que legal muito na época. Uhum. Que bom, nosso curso de saúde sistêmica foi feito com muito carinho, muita dedicação mesmo para os profissionais de saúde, assim, foi algo muito valioso, que com a base sistêmica, né, como é a minha base de medicina, obviamente, mas com os princípios sistêmicos bem atuantes. Que legal, Carla, ter você aqui também. Muito bom. A Andréia também disse que maravilha a live, o Rodrigues falou, né, como você disse, você que define na crise como equilibrar seus atos e consequências, isso é sabedoria. É isso, né? Doutora Armanda, agora sim, para a gente fazer um fechamento aquele bombástico, qual que é a tua, sei lá, tua dica de ouro, como ter saúde mental em tempos de crise? Fala para mim qual que é a dica de ouro para a gente sair daqui feliz. Eu já aprendi que às vezes as perguntas são mais valiosas que a resposta. Já até calor. Uma pergunta para vocês. Você está realmente disposto a fazer aquilo que você ainda não fez por você? Acho que essa é uma saída muito importante. A partir daí a gente pode fazer acontecer muitas coisas maravilhosas na nossa vida. Tem coisa, gente, que só nós podemos fazer por nós. Essa é a nossa verdadeira saúde de alma, sabe? Bem para além da psique também, da alma mesmo. Então, essa é a disposição para a gente sair de uma crise e não entrar na próxima. Fazer aquilo que a gente precisa, não é o que a gente queria, hein? É o que a gente precisa fazer por nós. Um minuto de silêncio. Nós estamos fazendo bastante coisa que a gente precisa, né, Paula? A gente estava falando disso antes da live também. Coisas que a gente precisa fazer e que doem e que desgastam a energia e que pedem bastante da gente. Mas o preço de ficar onde a gente está e de não expandir, ele é maior do que qualquer outra coisa. Sim. Né? É bem lembrado, né? A gente só muda quando a dor de não mudar passa a ser maior do que a dor de sair. Exatamente. Né? Então é isso. Eu desejo que, inclusive, você que sente um incômodo em qualquer área da tua vida, que você potencialize esse incômodo, transforme esse incômodo em um fundo de poço logo, para que você possa ativar a dor. A dor é maravilhosa quando você usa ela como uma alavanca de transformação. Isso. Agora, se você usar ela como uma estratégia de lamentação, aí não vai sair do lugar. Ela vira tua âncora. Aí ela realmente vira tua âncora. O Alex falou ali, né? Sair de uma crise e não entrar na próxima. Isso. Justamente. Sim. E se entrar, porque a hora que a gente vê, às vezes também já entrou e a hora que viu já estava ali, que você sai mais rápido. Mais rápido. A gente vai saindo, ganhando essa possibilidade de sair mais rápido. Às vezes a questão não é não entrar, é sair logo, é ter recursos para reconhecer e falar, opa, já sei esse caminho, já sei como sair daqui. E mudança de hábitos, mudança de dia a dia, de rotina, né, Paulo? Isso é tão importante. Às vezes é um pouquinho todo dia que a gente faça, que é o que o Vida Viva traz também, um pouquinho todo dia, feito todo dia com consciência, é isso que vai mudar. Às vezes não é um ato heróico, a gente tem que fazer, revolucionar a vida e mudar de país e mudar, e a gente leva a nossa postura junto, não adianta nada. Então é uma mudança de postura, de visão de mundo, de hábito, de rotina, desse pouquinho todo dia que só você pode fazer por você mesmo, né? A gente já abriria mais uns 2 temas aqui, inclusive com a pergunta da Andréia. A Andréia falou para a família que acompanha como colaborar nesse processo de cura. Aí nós vamos marcar
um próximo bate-papo com a doutora Armanda em breve. Nós teremos convidados em breve aqui, tá, gente, no Portal Vida Viva, inclusive Nutri Luana, fica a dica, Andréia, fica a dica, só falando aí para vocês. Vamos chamar a doutora Andréia, porque ela tem muito para falar sobre esse Então, lado do corpo e do cérebro também, de nutrição, de exercício, né, de hormônios. Nossa, a doutora Andréia vai acabar. Então, querida, ó, que honra, que gratidão. Ai, vou fazer uma foto, porque ficar sem foto também não dá. 1, 2, 3. E sorria! Pessoal, eu vou postar a foto com a frase da doutora Armanda. Corre lá no perfil agora e comenta como foi a live para você. Ajuda a gente a também sentir a energia dessa missão e a gente compartilhar com mais pessoas, tá bom? Ó, boa noite, boa noite.